Uma em cada 4 brasileiras com mais de 16 anos afirma ter sofrido algum tipo de violência ou de agressão nos últimos 12 meses. São 17 milhões de mulheres. Só em São Paulo, no ano passado, mais de 50 mil mulheres pediram medidas protetivas no Brasil concluiu que mais de 500 foram agredidas fisicamente a cada hora no ano passado. E na maioria dos casos, houve aumento de feminicídio no mês de março. E o lugar mais perigoso é dentro de casa. Uma reportagem exclusiva do site GE. Para 2018, os repórteres de Zé Moreira, com a artigo de proteção, revelou que apenas funcionária dentro da presidência da CBF já acabou milhões de assédio vítimas sexual agredidas moral por desconhecidos ou pelo parceiro. Bem-vindo ao DB Talk. O episódio de hoje, a realidade da mulher brasileira. Fala galera, meu nome é Nadine e eu sou completamente obcecada por mulher. Oi gente, eu sou a Duda e na violência contra a mulher a gente mexe a colher, hein? Meu nome é Júlia Brandouti e eu sou o cara da lancha. Oi, eu sou a Malu Mauro e eu sou a DM do Quebrando Tabu. Então hoje a gente tá aqui pra falar sobre um tópico que eu acho que não tem uma representatividade muito boa nos dias de hoje, né? E eu acho que merece ser muito mais discutido, visto o que tá acontecendo na sociedade contemporânea. Porque as pessoas elas falam muito sobre o tema, mas perdeu a seriedade, né? Foi problematizado, teve um auge de discussão, mas depois as pessoas perderam que isso é uma situação atual que deve ser melhorada e não só discutida. Eu penso que para quebrar essas barreiras a gente acaba levando as situações a certos extremos para que se naturalize esse tipo de comportamento e pensamento. Por isso, algumas vezes, o feminismo ele acaba levando essa fama de ser um mimimi, de ser um exagero, de ficar implicando com pouca coisa, mas a gente precisa passar por esse período de extremo, de sempre cobrar, de estar em cima, para que no futuro a gente tenha essa mentalidade de uma forma muito natural. E assim, né, pouca coisa pra quem não sofre também, né, é muito fácil. Quando a dor não é nossa, a gente se botar no lugar da pessoa, entender que aquilo é um problema, porque é difícil, né, a gente que as mulheres do dia a dia, que estão sofrendo todos os dias com opressões de várias formas, é muito mais fácil a gente entender a nossa dor e entender que aquilo é errado agora para homens e outras pessoas. Muitas vezes a gente é problematizada e, porque coisa chata, não quis dizer dessa forma, é só uma piada e afins. Mas pra gente que vive isso no dia a dia é muito dolorido, sabe? Duda, uma coisa que é uma frase bem impactante, assim, é que quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, né? E considerando que a gente até tem uma posição bem privilegiada, né? Somos mulheres cis, de classe média alta, frequentando instituições particulares, sendo brancas. É toda uma situação bem diferente até de outras vertentes do feminismo que elas representam mais essas outras segregações? Não, e assim, né, a gente também é muito informada sobre o assunto. A gente já, pelo menos eu tive também esse privilégio de nascer com uma educação que já me ensinou a ser independente, a lutar pelas minhas coisas, não depender de homem e afins, né? Porque tem muita gente que até a questão da criação afeta muito isso, né? Quando a gente não tem o acesso à informação, é muito difícil da gente identificar esses problemas também, né? Não é só saber que existe, mas quando é com a gente, é muito diferente, assim, identificar tudo, entende? Então a gente também tem esse privilégio de ter o acesso à informação e saber lidar com ela. E falando em privilégio, eu não sei se vocês viram, mas esses dias eu tava lendo uma matéria no Politize e eles fizeram uma linha do tempo de como a mulher é representada durante a história, né? E você está falando de privilégio e tal, e é muito surreal ver toda a trajetória que a mulher percorreu e onde a gente está hoje. A gente está aqui fazendo um podcast para conseguir falar sobre isso.
Sendo que antigamente, se uma mulher levantava a voz, não tinha como falar, como se expressar, isso não existia. Não, e pensar que, tipo, as mulheres já foram, sei lá, queimadas, tá ligado? Por pensar, por saber ler, coisas que é do ser humano. E, tipo, e hoje a gente tá aqui, tipo, a gente ainda vê muito problema na sociedade de hoje. Mas, cara, quando a gente para pra pensar em tudo que a gente já sofreu como um grupo, chega a ser ridículo pensar, tipo, cara, as mulheres eram xingadas de bruxa porque, tipo, elas sabiam ler ou falavam alguma coisa ou tinham um mínimo de inteligência. E, tipo, hoje a gente pode falar sobre as coisas e, tipo, pode sair na rua e falar que, sei lá, alguém tá sendo errado, entendeu? E tem uma série que eu vi que retrata a história de uma escritora que é Dickinson. E tem uma frase bem legal que elas fazem enquanto as duas personagens, elas estão se trocando, vestindo como homens para frequentar uma aula. Elas estão se perguntando por que eles têm tanto medo. E daí elas discutem e chegam à conclusão de que se eles ensinarem como o mundo funciona, a gente vai dominar ele. Então esse seria o medo dos homens, de não dar esse acesso a gente ao conhecimento pra gente ter o domínio sobre eles, né? E esse é o X da questão, porque se a gente parar pra pensar, os homens eles sempre foram colocados num pedestal gigante acima, porque não se tinha a concepção de que a mulher também pode ter as mesmas aptidões. Se a gente observar a história, depois da Revolução Industrial, que as mulheres começaram a adentrar o mercado de trabalho, começaram a exercer esses dotes, né? Tudo começou a mudar. Então, tipo, a partir da Revolução Industrial, as mulheres começaram a trabalhar nas fábricas, e aí foi visto que a mulher realmente conseguia trabalhar, que a mulher poderia ajudar na sociedade de uma maneira que não seja em cuidar da casa, cuidar dos filhos, lavar roupa, essas coisas fúteis que a gente vê hoje em dia, né, nas piadinhas machistas que ainda existem. E isso abriu muitos caminhos. Muitos caminhos. Tanto no Brasil quanto mundo afora, né? A gente vê muitas governantas, muitas presidentas que às vezes governam até melhor que homens. Como, por exemplo, a gente tem aqui que na Alemanha e na Nova Zelândia foram os melhores países a lidar com a pandemia, governados por mulheres. Não, então, eu acho que, assim, muito lá de trás, a gente... isso é um fato, né? Nós, mulheres, a gente não é igual aos homens. Cada um tem as suas diferenças, tipo, biológicas e afins de criação. E hoje, pensando em todo um contexto, eu acho que a gente também nunca será igual. Porque a gente já passou por muita coisa que eles não passaram e vice-versa, sabe? Eu acho que a gente tem essas diferenças, eu acho que a gente nunca vai ser igual. Só que a gente tem que ser tratado de uma maneira, tipo, ter uma igualdade, assim, sabe? Muito lá atrás, a gente era vista diferente e por isso a gente era rebaixada, tipo, totalmente, assim, sabe? Por ter características diferentes. E outra, nada se comprova hoje que porque o nosso físico é diferente, isso afeta, sei lá, o nosso mental, as nossas habilidades no todo, entende? E isso nunca foi entendido por eles. E também, quando a gente fala dessa visão de mundo que a gente tem entre homens e mulheres, tem um filme também que é muito legal. A gente vai assistir isso, eu tinha, sei lá, 12 anos, assim. Foi muito da hora. Que é um filme chamado Eu Não Sou um Homem Fácil. É muito da hora porque ele fala de um cara machista, tipo, muito opressor, assim. E aí, do dia pra noite, as mulheres e os homens trocam de lugar completamente. Tipo, de posições no mundo, assim. É até engraçado porque, tipo, as mulheres, sei lá, correm na rua sem blusa e tal, sabe? E aí, tipo, os homens têm que se depilar e têm que se preocupar com absorvente, pintar a unha e cuidar das crianças. E é muito legal, porque bota os gêneros, as pessoas em, tipo, lugares diferentes pra gente ver. Quando troca, é muito diferente. Que, tipo, as mulheres se sentem muito mais livres e os homens, tipo, eles sentem uma pressão, entendeu? Que, tipo, é botada em cima da gente no dia a dia. E quando a gente troca essas duas posições, né, dos gêneros na sociedade, a gente acaba vendo atitudes que a gente acabou normalizando, que são situações absurdas. Assim, e levando em consideração isso,
eu vejo que por essa normalização de ser tão comum no nosso dia a dia, tem várias pessoas que também invalidam os direitos já alcançados pelas mulheres. Que seria, por exemplo, tem muitas pessoas que têm o pensamento de tipo, mas tem a Lei Maria da Penha, mas não tem a Lei Mário da Penha, essas coisas ridículas que falam assim, tipo, cara, é necessário ter uma lei dessa maneira, porque se tem a agressão contra a mulher muito presente e muito agressiva. Os números de feminicídio são tão, assim, escandalosos que é uma coisa, assim, absurda. E também tem aquela famosa frase, não são todos eles. Aí eu pergunto, se eu te falar, eu fiz uma fornada de brownie, só que eu coloquei bosta em um deles. Você vai comer a fornada inteira tranquila ou a cada brownie que você for comer, você vai ficar com medo? Me diga. E com isso, tipo, dessa normalização, a gente começou a idolatrar muito o mínimo também, né? De tipo assim, cara, ele não me obriga a transar se eu não quero. Ele é um rei. E não é isso, cara. Tipo, ele faz o mínimo. Tipo, ele respeita os meus limites. Sim, que bom. E a gente fica muito feliz com isso. Tipo, a gente traz isso como uma qualidade. Quando isso é, tipo, real, que um mínimo de um ser humano tem que ter esse respeito, sabe? E aí, falando dessa diminuição também, cara, eu comecei a ficar muito assustada, assim. Que, sabe quando, tipo, as mulheres no TikTok, elas postam, tipo... Esses dias tinha uma mulher que ela postou que ela era pilota. E aí, vários vídeos, tipo, dela pilotando avião e falando... tipo, mulher independente, não sei o quê. Aí tem uma mulher também que é fisiculturista. E, tipo, cara, a quantidade de homens diminuindo ela nos comentários, tipo... Não, porque esse vídeo não é real e não sei o quê. Tipo, cara, dói tanto assim... Sabe, parece que toda vez que, tipo, tem uma mulher bem-sucedida de alguma forma, seja na carreira, seja, sei lá... Tipo, cara, isso incomoda muito e eu fico pensando, tipo, qual que é o problema, entende? Não é nada demais, é tipo, uma mulher tendo uma boa carreira, qual que é a dificuldade? E eles duvidam muito, tipo, como se fosse algo de outro nível, assim. Levando em consideração essa fala que a Duda teve agora, realmente, a maioria das habilidades, dos gostos... e dos hobbies das mulheres sempre são muito questionados. Quando uma mulher fala, eu gosto de assistir futebol, pra qual time você torce? Quais que são os jogadores desse time? E você assiste mesmo ou você só tá falando pra impressionar homem? E não sei o quê. Sempre querem provas e perguntas assim de tipo, situações que a mulher não tem que se provar. Ela só é, ela não... Sabe? E quando a situação é com um homem... Nunca vocês vão ver essa necessidade de provas. É o tal do mansplaining, né? Que é uma coisa assim, que as pessoas elas pegam todos os temas feministas, todas as coisas relacionadas ao feminismo, elas ridicularizam e perdem a força, entendeu? Então, mesmo, independente se o mansplaining traz para as outras pessoas parece cringe agora, mas não é. Tipo, é uma coisa séria e ridicularizaram totalmente, tipo, que eles ficam tentando... Precisa de validação, por causa que as mulheres estão fazendo isso para pegar a atenção dos homens e não porque elas realmente querem. E, tipo, existe toda uma coisa, tipo, psicológica das mulheres precisarem de validação dos homens em casos específicos, entendeu? Por causa que a gente é ensinado, né? Tipo, que a gente precisa achar um homem, que a gente precisa ter a atenção deles e tal. E por causa disso é usado pra justificar, mas às vezes a mulher só gosta, tipo, ela foi criada assim, ela gostando de futebol e ela gosta, tipo, é isso, ela não precisa provar o porquê e saber milhões de coisas sobre. E tem vários homens que gostam de futebol, não sabem nada sobre, e tem outra mulher que pode saber muito mais. Não, esses dias eu tava olhando, eu não sei se vocês vão saber, ela é uma TikToker famosa da gringa, a Charlie Jordan, sabe, ela namora com o Taylor e tal. E ela tem uma empresa ela faz baseado de pétala de rosa e tal. Então, tipo, ela tem essa relação com a maconha, ela fuma, não sei o quê. Aí ela postou esses dias um TikTok fumando, assim. Gente, o tanto de mulher nos comentários botando, tipo, as mulheres não fumam pros homens, não sei o quê. Que os homens, tipo, real achavam que ela tava postando isso só pra agradar eles. Sabe? É umas coisas muito, assim, retardadas que não dá pra entender. Tipo, real, parece assim, gente, que não dá pra viver sem que
o propósito seja para um homem, entendeu? Tipo, eu tô respirando por causa de um homem. Tipo, não é assim, sabe? Isso é uma concepção muito antiga. Muito legal que a Duda trouxe isso, porque fazendo uma breve pesquisinha, né? Desde 1822, a gente tem essa concepção da mulher ser um chaveirinho de homem, né? E, tipo, a mulher, ela perde a personalidade dela, ela perde a unicidade dela para ela ser limitada a ser companheira de um homem, né? Isso, para mim, não existe, né? E é até meio contraditório, porque se a gente parar para pensar, depois de toda essa evolução, né? Porque essa concepção de mulher, ela foi se diluindo, em teoria, né? Ela foi se diluindo com o tempo, porque ainda tem gente que pensa assim, né? Mesmo com toda essa evolução. E é muito paradoxal pensar que isso está na Constituição, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de natureza. Isso foi criado justamente para acabar com essa concepção de mulher. O lugar de mulher é na cozinha, o lugar de mulher é para acompanhar homem, é para se vestir bem e ser exibida, né? Então, tipo, muito surreal pensar que já foi solucionado, entre aspas, mas essa solução parece que não deu efeito, né? Porque as pessoas não levam a sério. É porque isso é uma questão estrutural, né? O patriarcado, ele vem em todos os âmbitos da nossa vida. Vem na educação e principalmente, assim, hoje, na indústria, a gente está tendo realmente um estouro dessa romantização das cirurgias plásticas. Essa é uma questão muito delicada, porque a gente acabou normalizando e criando um falso contexto de que a mulher que faz cirurgia plástica, ela está fazendo para se sentir melhor, mas isso, na verdade, é um sistema de opressão que explora as inseguranças das mulheres atrás de tirar o dinheiro delas com suas próprias inseguranças, convencendo elas de que elas estão fazendo uma ação, um movimento de tipo, nossa, eu me amo, por isso que eu estou fazendo isso. É meio complicado. E também, uma coisa ligando à fala anterior, que foi essa romantização da parceira perfeita. Isso está presente em vários filmes e séries. De tipo, a mulher que se dá bem com os caras, a gostosona que é super boa, ela sabe dos assuntos dos caras, mas ainda assim ela acaba sendo feminina de um certo jeito e não sei o que. Tipo, não existe isso. Isso é realmente a mulher que se molda pra personalidade pra agradar o homem. E não é assim que deve funcionar. Isso que tu falou, Malu, é muito real, tipo, das cirurgias plásticas e tal. E toda o que iniciou isso foi essa pressão social sobre o corpo da mulher, sobre como o Estado acha que o ventre da mulher é dele, é ele que pode, né, é ele que pode mandar sobre ele, fazer leis sobre ele, a quantidade que também é influenciada pela quantidade de homens no Senado e tudo mais, na política, como eles têm mais poder do que a gente nesse âmbito. Então as coisas não são iguais para todo mundo. Eu acho que para as pessoas que acham que tá tudo igual, o homem e a mulher são iguais agora, não são iguais na cultura e nas leis também. Esse negócio da parceira perfeita, cara, é complicado, porque assim, ó, muitas vezes a gente é ensinado isso, tipo, desde pequeno, assim, sabe, a se moldar para um homem, entendeu? Que tipo, porque se o homem gosta assim, a gente tem que fazer desse jeito. Muitas vezes a gente é ensinado até a ignorar as nossas necessidades, os nossos prazeres, pra satisfazer o outro, sabe? E não é assim. A gente também tem as nossas necessidades que precisam ser satisfeitas. E isso a gente, com o tempo, foi muito ensinada a ignorar tudo isso, ignorar o nosso indivíduo, o nosso individual pro outro, sabe? É sempre tipo, não, mas homem não gosta de mulher com cabelo curto. Gente, uma vez, quando cortei, eu já tinha cabelo Chanel, uns 2 anos atrás. E uma tia chegou pra mim e falou, tipo, mas é que homem não gosta de cabelo curto. Aí eu cheguei pra ela e falei, então ele não corte dele, entende? Porque eu não tenho nada a ver com isso, sabe? Mas é muito chato como... Cara, é sufocante, assim, pensar que, a gente tem que viver nossa vida tudo pensando no que o homem quer que a gente seja, no que o homem quer que a gente... Cara, não é assim, a gente é uma... Independente de estar namorando, estar num relacionamento, estar
com o outro. A gente está com nós mesmos também, sabe? Então a gente tem que pensar na gente como um indivíduo para depois pensar no outro, sabe? E não, a gente é muito ensinada a sempre botar o outro na frente, sabe? É muito irritante. Chega a ser sufocante mesmo, assim, cara. Não poder botar a gente em primeiro lugar, sabe? Cara, eu vou incorporar um pouco aqui a DM do Quebrando Tabu, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Mas essa frase, ela tem um porém. Porque se a gente parar pra pensar, a gente tem vários âmbitos, né? Tem o âmbito social, o âmbito político, o âmbito econômico. E se a gente for observar a presença das mulheres nisso, ela é mínima. Tudo bem, ela existe, né? Graças a Deus que ela existe, graças à evolução e tudo o que aconteceu. Mas ela é mínima. Tipo, a bancada do Senado brasileiro, isso é um dado que me deixou muito brava. Muito brava. Existem 81 senadores no Brasil atualmente. Apenas 12 são mulheres. De 81. Isso é muito surreal. Porque não faz sentido. Como, por exemplo, a gente estava discutindo em uma das aulas de história com o nosso professor que leis que falam sobre aborto, que falam sobre estupro e as consequências desses atos sendo decididas por homens. Não faz sentido, é uma coisa que é direcionada às mulheres. E a gente só tem 12 vozes no meio de 69. Se você for fazer uma votação entre essas pessoas em um tópico que envolva a mulher, é muito mais fácil que os homens ganhem. E, tipo, aí que a sociedade não evolui. Porque tudo bem a gente ter o espaço, mas a gente não tem 100%. Não, amiga, traz essa coisa do banco mais pra perto, assim. Vê a Câmara de Vereadores de Balneário. Eu moro aqui em Balneário, né? Gente, tem uma vereadora de, sei lá, 18? Tipo, é muito... E teve candidatas, essa é a questão, sabe? Mas chega a ser ridículo, assim. E essas coisas do aborto e tal... Cara, como, sabe, que a gente vai ter uma mudança nos nossos direitos, uma abertura, sendo que uma expansão, né? Sendo que a gente não tem ninguém pra sentir a nossa dor realmente, entendeu? Cara, é pouquíssima voz. A gente tá falando de, tipo, 80 e poucas pessoas, 10, 15 são mulheres, sabe? Não tem como competir. Tipo, tudo bem que na teoria também seriam para os homens pensarem nessas questões e tudo mais, mas é muito um padrão lá também. São pessoas, né, políticos, ricos, brancos. Fica difícil eles pensarem no resto da população, porque só tem branco lá, homem, porque só tem ricos, então, tipo, as filhas dos governadores e tal, as amantes, ninguém tá morrendo por causa disso. A hora que elas começarem a morrer e a passar dificuldade igual as mulheres pretas da periferia passam, por causa de filho demais, de falta de saneamento básico, por falta de dinheiro e educação, aí que as coisas vão mudar. Só que quando que isso vai acontecer com eles, entendeu? Eles estão numa posição muito privilegiada em relação à maioria das pessoas, entendeu? E essa que é a dificuldade, essa é o ponto, é o obstáculo que a gente tem para uma falta de evolução, tudo. E esse conceito, né, das bolhas sociais que a gente vive realmente acaba trazendo em pauta várias lutas que a gente ainda tem que seguir, né? Porque essa popularização acabou tendo uma perda do significado da raiz realmente do feminismo, que é essa luta pelos direitos iguais das mulheres. Essa questão da bolha social, né, que acaba limitando a nossa visibilidade de diversas pautas feministas que ainda seguem na luta, né, elas são prejudicadas por concepções erradas de pessoas que realmente não conseguem ver essa necessidade do movimento ainda presente. Então, tem muitas mulheres que elas sim são criadas nesse meio patriarcal e tem essa concepção de que o feminismo ele é uma coisa desnecessária, que ela ainda não precisa existir mais e não sei o quê. Mas elas têm que entender que para elas poderem estar dando essa opinião, o feminismo teve de existir. E essas mulheres que são contra o feminismo, que acham que é besteira, que mimimi, porque elas
estão numa posição igual aos homens e não sofrem violências porque elas estão cegas, né, por causa do machismo e tal. E por quê? Porque elas estão num ambiente que elas falam que se elas chegaram lá é porque elas estão com os mesmos direitos que os homens, mas se olhar mesmo, não é bem assim, né? Porque não é, né? Que por causa dos preconceitos que as outras bolhas sociais sofrem, por exemplo, as mulheres pretas, as mulheres lésbicas, as mulheres pans, as mulheres trans. E isso é uma coisa velada, isso é uma coisa que elas, por não saírem da bolha social delas, elas não percebem e acabam indo contra toda uma evolução que a gente está tentando ter, e essas mulheres no poder não vão junto com a nossa ideia, com a ideia que a gente precisa atualmente. E essas mulheres, elas sempre têm uma frase: você é feminista? Então vai lá e pega um saco de cimento, vamos ver se você consegue. Gente, não faz o menor sentido comparar isso, sabe? Não faz. Não, é sempre aquela coisa, né? Essas mulheres, e muitas vezes os homens, né? Não, porque o feminismo é um bando de mulher pelada indo pra rua. Não é assim. Tipo, o feminismo em si, ele tem várias vertentes, isso é fato, né? Tem o feminismo socialista e tudo mais. Só que todos eles levam pra uma questão básica, que é o respeito e a igualdade das mulheres numa sociedade como um todo, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que levar realmente a sério, que, tipo, a gente com o feminismo, a gente tá querendo os nossos direitos, que a gente sabe que é o mínimo, a gente tá pedindo igualdade, um tratamento igual, e a gente tá pedindo respeito. E isso, pra sociedade, pro patriarcado, parece que é muito, mas no final é isso que o feminismo pede, independente se existe a parte do feminino que tem mulheres que vão peladas pra rua. Independente disso, sabe? O feminismo como um todo, ele tá aqui pedindo o respeito e a igualdade, que é isso que falta, que a gente precisa, entendeu? Que parece que é difícil demais. E essa questão toda de mulheres indo peladas pra rua foi uma manifestação que teve em São Paulo, eu acho, que daí elas... É todo um movimento de ruptura, né? Tipo, como a gente vê nos movimentos literários, tipo, a questão do modernismo, que eles tiveram que fazer todo um tipo de arte totalmente diferente para quebrar os padrões do parnasianismo e tal. Então, é uma coisa que a gente vê nos movimentos sociais, que precisa de uma ruptura, de um escândalo, para que as pessoas possam abrir os olhos para uma realidade, entendeu? Tipo, é que às vezes a gente precisa desse extremo, né? Desse movimento, tipo, real, que impacta, que faz as pessoas lembrarem, pra gente conseguir chegar num equilíbrio no final, entendeu? Não é que isso vai acontecer pra sempre, que isso é cotidiano, que as mulheres gostam de sair peladas na rua pedindo por direitos, né? Não é assim que funciona também. Mas às vezes é algo também necessário a gente... aquele negócio, quem não sente a nossa dor não sabe o quão sufocante, o quão ruim é viver nessa pressão, nessa falta de direitos que a gente vive todos os dias, entendeu? Isso cansa também. E essa questão de não sentir nossa dor, né, é uma coisa que, tipo, os homens, eles até podem dizer que eles não são, que eles são feministas e tal, que não são machistas e tudo mais, e as mulheres, que elas são super inteiradas, essas mulheres que estão veladas pelo machismo, né, eles podem dizer isso, mas às vezes é só, tipo, ver uma realidade de uma outra pessoa, ouvir uma outra mulher, uma pequena discussão, pode notar, tipo, que a situação é totalmente diferente, que eles estão tendo comportamentos machistas, que estão tendo comportamentos ruins, e tem até uma banda que eu gosto muito, que tem várias frases bem importantes, assim, feministas e tal, que é Mulamba, e tem várias músicas que são, tipo, tu sente... É um rock, né? E daí tu sente a dor, assim, sabe? De como, tipo, a música vai crescendo e tal, e vai te deixando com raiva, assim, sabe? Às vezes tu nem passou por aquela situação e tu entende o quão é difícil para as mulheres pretas, o quanto é difícil para as outras minorias vivendo na sociedade atual, e a gente vai percebendo, né, a dor que não dói na gente, o quanto não tá solucionado o problema, assim, sabe? E lembrando que uma coisa bem importante é que os homens, eles não podem ser feministas, eles podem apoiar o feminismo. E também as mulheres não podem ser machistas, elas podem ter comportamentos machistas. E uma frase bem legal que eu acho que ela retrata bastante isso que a gente está discutindo, é que eu acho que tudo aquilo que a gente não conhece, a gente acaba temendo, e isso a gente acaba tendo uma reação de ataque, que seriam
frases machistas e essa repressão do novo e de todo esse conhecimento que a gente tenta levar. E seria que nada na vida deve ser temido, somente compreendido. Agora é a hora de compreender mais para temer menos. E essa foi uma frase da Marie Curie, né, que é uma cientista, e ela foi uma feminista. É exatamente isso que a Malu falou, né? A gente precisa discutir sobre esses assuntos para que a gente compreenda e repasse a compreensão, não a desinformação. E é isso que a gente fez hoje e quis trazer nesse podcast, que queria agradecer de coração a Duda Graciola, Malu Mauro e Júlia Brandolti. Muito obrigada pelas discussões. Vocês são o futuro desse país, entendeu? A mente de vocês é incrível. Vocês são tão ligadas nas políticas sociais e é disso que a gente precisa hoje em dia. Mulheres inseridas em todos os âmbitos. E mulheres que falem, mulheres que não se reprimam. Muito obrigado de coração. E se vocês quiserem se despedir, deixo aberto. É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho. Eu passei o tempo todo suando frio, porque eu fico nervosa e o sangue esquenta, né, com essa situação. Mas muito obrigada. É muito importante esse tipo de movimento, assim, né, dentro do ambiente escolar, que a gente vê tantas realidades ruins, né, tantas situações que acontecem, machismos velados e não são, né, consertados, né? A gente precisa falar disso. Queria agradecer a oportunidade de militar. É sempre bom. Adoro. Podem me chamar mais vezes, que eu adoro meter pau no patriarcado. Tamo junto. Ai, gente, brincadeiras à parte, eu fiquei muito feliz. Eu realmente me sinto especial de ter sido chamada. Foi muito legal. E teve lacre sim, galerinha. Teve lacração. E a gente não pode deixar de agradecer a nossa querida audiência. Muito obrigado por permanecer até aqui, por continuar com a gente, por ver que realmente vale a pena falar sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Fiquem mais ligados, porque vem muitos mais podcasts aí com temas envolvendo mulher, envolvendo outras diversas lutas sociais. E, enfim, fiquem ligados e muito obrigada.